Foi encontrado ao início desta manhã o carro do casal que está desaparecido há mais de uma semana em Soure. Agora as autoridades confirmam. Mário Freire vai juntar-se dentro de instantes a nós em direto, que os corpos do casal terão sido também já localizados na viatura no momento em que as autoridades estariam a retirar esse veículo, mas nada melhor do que irmos ao encontro do Mário Freire, que está no terreno e que nos pode dar esses detalhes. Mário, bom dia. Muito bom dia. Foi então o final de um longo mistério. Ao fim de 8 dias, com a observação da viatura submersa, aconteceu pouco antes das 9 da manhã por dois populares que faziam uma caminhada e depararam-se com um vulto. Ora, conhecedores de que o casal estava desaparecido e tal como a viatura, tiveram ainda algumas dúvidas em relação àquilo que viam no espelho do Vale do Pranto, na margem esquerda do Rio Pranto, junto à Quinta do Seminário, ainda no concelho de Soure, em Vinha da Rainha, onde ontem as buscas foram reforçadas aqui neste local. E porquê? Por um novo elemento que a investigação recolheu. Trata-se de duas câmaras de videovigilância que captam uma viatura em tudo semelhante nessa madrugada de 10 para 11 de novembro, terça para quarta-feira, a seguir no sentido descendente de Porto Godinho para a Quinta do Seminário, numa altura em que a estrada já estava submersa, coberta de água e intransitável. Ora, esse veículo com características idênticas ao carro utilizado pelo casal não regressou. E esse foi um novo ponto aliado àquilo que, desde que o alerta foi dado pela filha do casal para o seu desaparecimento, na passada sexta-feira, se juntou à detecção do último sinal de telemóvel ter sido registado por uma antena de comunicações aqui no alto da Vinha da Rainha, duas localidades acima do local onde o veículo acabou por ser encontrado já esta manhã. Se no fim de semana este foi um dos espelhos de água onde as buscas foram feitas por terra e por ar, com a GNR a empenhar também drones para observação a toda esta zona. Na segunda-feira as buscas prenderam-se mais para a parte florestal e com a diminuição de dispositivo durante o fim de semana, para além dos bombeiros, GNR com várias valências, desde logo com os drones operados por elementos da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, também equipas sinotécnicas binómio homem-cão da GNR que palmilharam quer estas zonas mais baixas, quer também os caminhos fora das linhas de água, mas que pudessem ter sido feitos pelo casal no regresso a casa, que é em Verride, já no concelho de Montemoro Velho, a pouco mais de uma dezena de quilómetros deste local. Mas com esse dado novo ontem que a investigação juntou, este voltou a ser um local que serviu como piloto para haver novamente um reforço de efetivos no terreno e de buscas. Regressaram novamente os drones, foi inclusive colocada uma embarcação de água no local onde esta manhã estes dois populares acabaram por observar então o veículo submerso. Depois alertaram de imediato as autoridades. Segundo o popular que se deparou com o veículo naquele local, estaria a cerca de 3 metros da estrada, com cerca de 20 a 30 centímetros de água. Recorreu a uma cana para ter a certeza ou não se seria um automóvel e depois, com uma observação mais pormenorizada, percebeu que de facto era um veículo. Identificou os vidros da viatura, sendo que um deles, da frente, estaria semi-aberto, mas sem conseguir saber se os idosos estariam no interior ou não. O perímetro foi feito pelas autoridades, que
voltaram a empenhar aqui os meios. Entretanto, já se sabe que os dois idosos, o casal de 65 e 68 anos, estão no interior da viatura, que está agora, então, estará agora para ser retirada pelos bombeiros e também pelos elementos da GNR e das autoridades judiciais. Há aqui todo um perímetro feito em redor do local. Esta estrada que na última semana esteve submersa até o passado domingo, quando foi reaberta, volta a estar agora encerrada, mas para estas diligências da investigação criminal. Ao que tudo indica, o casal foi na terça-feira a Coimbra, onde teve uma consulta, dia em que falou pela última vez com a filha, que mora em Lisboa. Desde então, a filha não conseguiu mais contactar com os progenitores. Esta é uma zona que tem tido várias estradas inundadas, mas aliada a isto também muitas dificuldades na energia elétrica e, sobretudo, falhas também nas comunicações. Por isso, sem conseguir falar com os pais, a filha deslocou-se na sexta-feira à casa, onde encontrou a casa fechada e vazia, sem os idosos e sem a própria viatura. Sabemos depois que os idosos, no dia em que foram a Coimbra, terão jantado com um casal amigo que, face às condições climatéricas de chuva intensa e ventos fortes, que levava colocava esta zona em verdadeiro alerta vermelho, para além de várias estradas ficarem inundadas e submersas, havia também outros cortes de vias por causa da queda de postes de iluminação, de derrubo de árvores e até mesmo abatimento de estradas com deslizamento de terras. Esse casal com quem jantaram ofereceu-se e convidou que o casal, que ficou então desaparecido, ali pernoitasse por questões de segurança. Não quiseram, insistiram e forçaram o regresso a casa e depois acabaram por deixar de ser contactados pelos vizinhos e pelos familiares, que só na sexta-feira lançaram o alerta às autoridades, que de imediato iniciaram diligências que permitiu fazer o rastreio do telemóvel, que foi então, teve a última localização junto a Vinha da Rainha, numa antena localizada à entrada da localidade de Vinha da Rainha. Ora, sendo esta uma zona fortemente fustigada e com várias estradas cortadas, presume-se que o casal estaria a tentar encontrar uma alternativa para chegar a Verride, localidade onde moram, e fugir a lençóis de água e a estradas que estavam submersas em zonas ribeirinhas e também cortadas devido à queda de árvores. Poderão ter então forçado a passagem nesta estrada da Quinta do Seminário, no Vale do Pranto, e podem ter, sabe-se agora que a viatura acabou por ser arrastada pela força da água que invadiu e inundou estes campos e deixou submersa a estrada. Ontem mesmo, durante quase todo o dia, este foi um ponto onde a GNR fez várias passagens com 2 drones, com recurso também a câmaras de sensores térmicos, e foi colocada uma embarcação dos bombeiros de Sor para despistagem do que estaria abaixo deste espelho de água, com recurso também a um sensor de detecção de objetos, mas a verdade é que nada foi então detectado. A água esta noite também teve uma baixa significativa e que permitiu então a que os populares que esta manhã faziam essa caminhada pouco antes das 9 da manhã, ao observarem o espelho de água e também conhecedores de que o casal estava desaparecido e a ser procurado nesta zona, acabaram por observar um veículo
submerso e por isso lançaram o alerta às autoridades. Ora, a descoberta do carro foi o ponto de partida para chegar também aos idosos que, como as suspeitas e os indícios indicavam, estavam então no interior da viatura. E são assim mais 2 vítimas das tempestades que afetaram o país, neste caso na região de Sor.